que nós continuamos aprendendo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus, até aqui. O Senhor tem nos ajudado, né? Amém. Mais um ano se passou. E um ano se começa, se inicia para novas experiências com Deus e desafios diários que a gente tem, né? Eu até de anteontem para ontem, eu fui ali muito tocado pelo Espírito de Deus para convocar a igreja para a gente fazer um jejum de 7 dias. Irmãos, quando eu convoco a igreja, os irmãos, eu não digo porque eles têm que fazer, porque nem Deus ele obrigou ninguém a fazer nada. O nosso Deus é um Deus que não criou nem a mim nem a você como robôs. Amém, irmãos? Amém. Ele criou você e eu como imagem e semelhança dele. E a gente vai decidir se a gente quer realmente ouvir a voz dele e fazer a vontade dele ou fazer a nossa própria vontade. Então eu quero começar hoje com vocês, abrindo as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 8, livro de Marcos, São Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 8. E que o Espírito de Deus possa trazer luz hoje nessa mensagem aos nossos corações. Por que eu falo luz? Porque luz, ela é um termo também usado para expressar revelação. Amém, igreja? Eu tenho aprendido que a nossa transformação, ela não vem através de quantidade de palavras, nenhuma coisa imposta em nossas vidas, mas através de uma revelação. Quando a revelação vem, é como se fosse uma luz que entra em lugares que às vezes estão ali escuros em nossas vidas, ou se não, nos transmitindo uma sensação de incertezas e de coisas que ainda estão não claras para nossas vidas, né? Mas quando a palavra de Deus ela é revelada, a luz chega e aquilo que estava escuro, você vê aonde está a área que estava ali sem entendimento. E quando essa luz chega, a nossa vida é transformada, igreja. E eu quero então hoje começar esse ano de 2026, nesse primeiro domingo de 2026, ler com vocês a palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Amém? Marcos 8, a partir do versículo 34. Louvado seja Deus. Então vamos ler aqui juntos a palavra e vamos entrar na meditação daquilo que o Espírito de Deus tem tocado no meu coração. Porque antes de eu trazer essa palavra para a igreja, primeiro essa palavra tem que ser para mim, amém, irmãos? Porque se a gente conhece a palavra e acha que a palavra é para os outros, não é para mim, eu vou ser um legalista. É o famoso cabeção, cheio de informação, cheio de letras, cheio de teologia, mas o coração raquítico de Deus. E Deus não quer isso na nossa vida, amém, irmãos? Amém. A igreja me compreende o que eu falo? Amém. Então, aqui no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34, diz assim a palavra. Estão comigo? Amém. E chamando a si a multidão, com seu discípulo, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho,
esse a salvará. No 36 diz assim: pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Uma pergunta. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém, irmãos? Vamos começar agora a parar a frase do texto e começar a fazer a meditação. A gente sabe que quando Deus falou com Josué, lá no capítulo 1 de Josué, vocês lembram? Deus, ele vê Josué numa situação de tristeza. Eu não sei se vocês lembram disso. Quando a gente abre lá o livro de Josué, capítulo 1, Deus vai dizer a Josué: Josué, Moisés, meu servo é morto. E ele fala para Josué: Josué, levanta-te. Levanta-te, esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Porque tem coisas em nossas vidas, igreja, que a gente não pode mais ficar olhando para trás e não ficar preso ao passado. 2025 passou. Aprendemos muito com 2025, aprendemos. Passamos por lutas, passamos por provas, passamos por conquistas, passamos. Mas todas elas vieram com o propósito de Deus na minha e na sua vida. Veio com propósito. Para que continuemos nos firmando nele, entendendo o que é realmente ser dependente dele. Então, por que você está aqui hoje? Está andando, está falando, está ouvindo, está sentindo, está decidindo, né? Foi uma mensagem também que a gente tocou muito nessa área da decisão. Na virada do ano aqui, a gente falou que a importância do que nós estamos decidindo para a nossa vida. A importância de que muitas coisas que porventura passou em 2025 ou lá atrás, que a gente às vezes despejou no outro aquilo que era a minha responsabilidade. E a gente vai entendendo que não adianta a gente querer mudar o outro sem primeiro a gente mudar a nós mesmos. Amém? E por que isso? Porque se a gente muda em Deus, busca a nossa mudança, a nossa fala muitas das vezes não vai ser através das nossas palavras, mas vai ser através das nossas atitudes. No texto aqui, diz a palavra que Jesus, chamando assim a multidão, com seu discípulo, disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu estava falando um pouquinho também de Josué, lembra? Que estava ali triste. Deus fala: meu filho, Moisés morreu, o líder que ficava sobre a sua vida morreu, agora você tem que levantar e você tem que agir. Não adianta ficar de braços cruzados, porque tem coisas na nossa vida que às vezes você está cansado, cansada, às vezes você precisa realmente parar um pouco. Como a gente falou também de 2025 para 2026, refletir e reavaliar, ressignificar sobre aquilo que realmente Deus quer falar conosco, o que é aquilo que a gente realmente precisa entender em Deus para estar realmente fazendo a vontade dele. E Josué, ele tomou atitude, ele levantou, ele foi adiante. E aí tem uma hora que Deus falou para Josué: Josué, você tem que meditar na palavra de dia e de noite. Então a gente tem que meditar na palavra, não é somente ler, mas meditar na palavra. E nessa meditação aqui,
Jesus Cristo, ele começa a falar para os seus discípulos que quem quer seguir a Ele, quem quer realmente seguir a Cristo, o discípulo, a palavra discípulo, um dos termos discípulo significa seguidor. Quantas pessoas às vezes mandam mensagem para você na rede social, né? Me siga aí, me siga, né? Aí você se torna um seguidor, não é isso? Mas nós temos que entender que nós somos seguidores de Jesus. Quem segue Jesus torna-se um discípulo. E Ele vai ensinando para a gente a como ser discipulado por Ele. Por isso que a gente precisa buscar Ele, igreja. Buscar mais a presença dEle. Buscar, porque quem busca, recebe. Às vezes os irmãos falam assim, hoje não precisa pedir. Não, irmão, não é pecado pedir, que é isso. Jesus fala na palavra dele em Mateus 7, pedi, dá-se-vos-á. Amém? Amém. Não é pecado pedir. Buscar-me-eis e me achareis. Se me buscar de todo o vosso coração. Então, Jesus ele começa aqui dar uma mensagem ali aos seus discípulos. E ele fala assim, vocês querem me seguir? Alguém está perguntando aqui. Então vocês não podem vir na minha frente. Vocês têm que vir e me seguir. Se você ver no livro de Mateus 10, 27. Mateus 10, 27. Quem já achou? Irmão Daniel. Ele é bem afiado nessa parte. Ele já começa a declarar a palavra. Eu acho muito bonito. Mateus, João 10, 27. João 10, né, pastor? Olha só aí, ó. Presta atenção agora. Mas depois a gente volta para Marcos, tá? Jesus vai falar o que aí? João 10. Presta atenção, João 10, 27. 27. Como é que está o manejo da sua palavra, da palavra nas suas mãos, da palavra de Deus? Quem já achou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha. As minhas Ovelhas ouvem a minha voz. Não é verdade? Amém. E o que acontece? Eu conheço-as. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quando Jesus chega aqui e fala para Marcos 8, ele diz, se vocês querem me seguir, você não pode vir na minha frente. Porque às vezes a gente quer atropelar os processos, igreja. Às vezes, com o nosso desejo, nosso coração, às vezes a gente quer atropelar processos de Deus na nossa vida. Quando a gente, aleluia, entrega a nossa vida a Cristo, a gente se torna agora filho de Deus. A gente não vai ter só mais um pai natural, mas agora a gente vai ter um pai eterno. Tiago diz que ele é o pai das luzes, que nele não há nenhum tipo de mudança e nenhuma sombra de variação. O que dá para entender é que esse Deus, ele não muda. Ele é imutável. Nossos pais falharam um dia conosco, amém? Mas o Pai eterno, ele nunca vai falhar nem comigo, nem com você. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamentou, o Senhor diz, eu todavia jamais me esquecerei de vocês. Então, diz a palavra que se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Agora vem esse processo. Quando você faz a sua entrega a Cristo, agora não é mais a sua vontade. Agora é a vontade, como diz a oração do Pai Nosso. Amém? Seja feita a minha vontade, é isso? Não. Sei. Seja feita a minha vontade? Não. Ou seja feita a tua vontade? Boa vontade. A A vontade tua de Deus. vontade. Em que lugar é agora? Na terra e no céu. Quando a gente começa a colocar o nosso eu acima de todas as coisas, a gente vai ter dificuldades de entender o que Jesus está falando aqui. Ele diz
na palavra dele, se você ama mais ao seu pai, se você ama mais a sua mãe, mais o seu filho, mais do que mim, você não é digno de mim. Jesus não está dizendo para você não amar nem seu pai nem sua mãe, não, nem abandonar eles. Mas Jesus está dizendo que ele é prioridade na sua vida. Sei, Jesus está sendo prioridade na sua vida? Você realmente tem ouvido a voz dele? Porque Jesus diz que nós temos que negar a nós mesmos. E o que é negar a nós mesmos? O que é o nós mesmos? Ela está inserida onde? A palavra de Deus diz que nós somos formados por 3 áreas, 3 elementos. A linguagem teológica diz que é tricotômico. O ser humano é formado de espírito, de alma e de corpo. E o que é que está relacionado a cada elemento desse? Se você observar bem, a alma está entre o espírito e o corpo. Não é verdade? Mas esses 3 elementos fazem parte de nós. A alma é onde está a sede dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, sentidos. E é justamente aí quando você entende que busca Cristo, que você conhece agora o Senhor, entrega a sua vida a Ele. Quem vai agora habitar em nós? O Espírito Santo. E Jesus fala que o Espírito Santo, quando habita em nós, ele vai fazer o que agora? Ele vai convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai trabalhando em nós. Ele vai formando Cristo em nós. Mas essa formação é diária, igreja. Essa busca é diária, tem que ser diária. Porque Gálatas vai dizer que existem 2 tipos de áreas na nossa vida, que é uma batalha todos os dias. Que fala sobre a carne e o espírito. As obras da carne, e o fruto do espírito. Depois a gente vai chegar lá. Mas, como eu já falei, estamos em início de 2026. E essa mensagem traz o entendimento de que nós precisamos negar mais a nós mesmos, igreja. E o que é negar? Aquilo que às vezes está gritando mais forte do que o nosso relacionamento com Deus. Porque na alma é onde está ali todas as nossas vontades. Mas para que essa vontade seja feita, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Por isso que a gente tem que ouvir mais através do nosso espírito. O nosso espírito comunica com Deus, para ouvir, para ter sensibilidade, para ouvir a voz de Deus, para entender se aquilo é da vontade ou não, daquilo que nossa alma quer. E às vezes a gente está querendo colocar os nossos desejos acima do desejo de Deus. E isso não tem sido fácil. Isso tem sido uma batalha que nós temos enfrentado. Isso tem crescido muito em nosso meio. Muitos irmãos querendo mais fazer as suas próprias vontades do que a vontade de Deus. E isso tem se tornado uma batalha entre ela mesma e entre as pessoas que estão ao seu redor. E hoje, Jesus ele transmite essa mensagem para nós, para dizer: filho e filha, vocês são meus discípulos. Vocês são minhas discípulas. Então você tem que saber o que é que negar a si mesmo. Negar as suas paixões. Negar aquilo que não agrada a Deus. Muitas das vezes a gente coloca as nossas razões, as nossas convicções maior do que todos e todas. Não importa se é Deus que está falando, não. Muitas das vezes a gente vê hoje muitas mensagens só falando do lado das bênçãos, mas também tem os lados da obrigação da gente, igreja, de entender aquilo que realmente Deus está nos instruindo a realmente fazer. E muitas das vezes a gente está querendo só ouvir o lado bom. Receba aí hoje
faça. O Senhor está fazendo uma grande obra, amém, está fazendo. Mas a gente não pode esquecer também da outra parte, da nossa responsabilidade, que não está no outro, está em mim, está em você. Então a gente vê hoje muito isso. Muitas pessoas às vezes se sentem, às vezes, inflamadas, porque às vezes a palavra vem e quando, por exemplo, agora fala de negar a si mesmo, essa palavra não é para mim, é para aquela pessoa. Não, querido, é para mim e para você. É para todos nós. Negar o nosso eu não é fácil, querido. Se a gente realmente não buscar o caminho da santificação, a gente não vai vencer este mundo. A gente não vai conseguir vencer o maligno, igreja. Porque a palavra de Deus diz que quando a obra da carne começa a gritar em nós, nosso eu grita, a gente não quer nem mais ouvir a voz de Deus. A gente quer ouvir aquilo que me apraz, que me agrada. Porque se não me agradar, eu não quero, eu rejeito. Irmão, se você observar nos evangelhos, quando Jesus estava aqui na terra, muitas pessoas foram também ali confrontadas. Imagine, irmãos, naquela época, uma pessoa vinha ali clamar a Jesus por um milagre. E Jesus falava para aquela pessoa: olha, eu não posso fazer porque isso aqui é para meus filhos. Aí vai a pessoa e diz assim: não, mas eu aceito o resto. Eu aceito as migalhas. Porque Jesus começa a falar para aquela mulher: não é justo deitar os pães aos cachorros. É fácil? Uma mensagem dando a conotação de que Jesus estava ali confrontando aquele coração daquela pessoa, de ser chamada até de cadela. Vamos falar assim numa linguagem popular. Imagina se Jesus falasse isso hoje. Você seguiria Jesus? Não é fácil. Não é fácil quando Jesus fala em João 6. Você quer ver uma coisa? Abre João 6. João 6. João 6. Olha só que coisa forte, Deus. No versículo 67. Depois que Jesus multiplicou pães para todo o povo ali, fez milagres. Aí diz no versículo 67. Estão comigo? João 6, 67. Vamos ler o 60. Jesus começa a pregar a palavra, a pregar também a área do desafio para nós. Aí diz o versículo 60, a multidão ali que já tinha sido abençoada, recebido ali os milagres. Aí diz a palavra que muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, que Jesus estava falando, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? É o que Jesus estava pregando. O que foi que ele estava pregando? Ele estava dizendo no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus começa a falar ali quem ele é. Aí Jesus tem uma hora que fala assim, ó, quem come, no 54, quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem vida eterna, tá vendo? E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, 56, e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Jesus não estava dizendo aqui que as pessoas iam ser canibais, não era isso. Ele usa aqui a figura de linguagem para demonstrar ali que ele iria para um lugar. Esse lugar seria a cruz para dar vida por nós, igreja. Ele também tinha que ali
carregar aquela cruz por todos nós. E aí diz a palavra, no versículo 58, ele fala assim: eu sou o pão que desceu do céu. Não é o acaso os vossos pais que comeram maná e morreram? Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus estava lembrando que na época que o povo de Israel estava saindo do Egito indo para a terra prometida, o povo não deixava de ser suprido por Deus. E aí Deus pega e envia pães do céu. Só que eles comiam, mas era um pão que perecia. Aí Jesus agora lembra: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou aquele que me esvaziei da minha glória para vir aqui e fazer como ser humano, para dar a vida por todos vocês. Jesus começa a falar ali antes de acontecer. E aí eles acharam que aquela palavra estava dura. Aí muitos disseram: dura este discurso. Aí Jesus começa a explicar mais ainda. Não vou ler tudo. E aí no versículo 67, diz a palavra que muitos começaram a sair. Deixaram Jesus. Muitos deixaram de seguir a Jesus. Porque na hora boa, na hora do milagre, na hora do sobrenatural, na hora da bênção, todo mundo fica feliz. Mas na hora de uma palavra que ele quer trazer para chamar a atenção, como foi aqui orado hoje, não foi? Se é para ensinar, ensinar. Se é para exortar, exortar. E também consola essa palavra. Então, chegou a hora que Jesus diz assim, no versículo 67, capítulo 6 de João, diz assim: então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Porque no versículo 66, diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Está vendo? Aí Jesus pega e fala para o discípulo: e aí vocês? Vocês também querem cair fora? É porque está dura a palavra? Aí Jesus fala: então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Quem é que tem a palavra da vida eterna? Jesus. Quem é a palavra viva? Quem é o verbo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, né? No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. No princípio da criação de todas as coisas. Aí Jesus começa a explicar aqui, e muitos não gostaram, e foram deixando para trás. Você lembra que Abraão, ele intercede pelo seu sobrinho, que estava lá em Sodoma e Gomorra. Ele vai intercedendo por Ló, lembra? E aí Ló, quando vai sair de Sodoma e Gomorra, Deus deixou ali e explicou: olha, vocês têm que ir, mas você não pode olhar para trás. Ou seja, não pode ir para trás. Porque seguir a Jesus é não desistir, igreja. Seguir a Cristo não é fácil, negar nós mesmos, o nosso eu, nossas vontades. Só que aí diz a palavra que saiu a família de Ló e foi para Zoar. E no meio do caminho, o que aconteceu com a esposa de Ló? Ela fez o quê? Olhou para trás. Enxofre e sal. Morreu. Porque não adianta mais, irmãos. Se você entregou sua vida a Cristo agora, é você seguir a Ele. É você continuar firme no Senhor. É você buscar mais intimidade com Ele. Então você vê que, às vezes você vê que o povo de Israel, quando saiu do Egito, ao caminho da terra prometida, que é uma figura também nós hoje. Um dia eu e você estávamos no mundo do Egito, espiritualmente falando. É o mundo que a gente vive hoje, igreja. Tanta maldade, crueldade, tanta perversidade.
tantas coisas terríveis que eu e você, com certeza, jamais imaginaríamos vivenciar esse tempo, não é verdade? É um tempo muito sombrio, igreja. É um tempo muito sombrio. E é um tempo que Jesus falou que teria que chegar. Porque senão ele não pode vir buscar a mim e a você. Então, o povo de Israel, ele tem uma tipificação da igreja hoje. Um dia, Deus tirou mim e você do Egito. Mas a gente não pode ficar ainda com a cabeça no Egito. Por isso que a palavra de Deus diz que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos mais deste mundo. Amém, igreja? Nós não somos mais deste mundo. Estamos nele, mas não somos mais dele. A nossa vida agora, ela já tem um outro destino, que é a Jerusalém celestial. Então o povo ali no meio do caminho, quando tinha batalhas, lutas, o que é que ele fazia? O povo murmurava, acusava o outro, acusava Moisés. Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Olha essa luta que a gente está passando agora, Moisés. A culpa é sua. Antes de ficasse lá debaixo das mãos do faraó. O faraó é uma tipificação de Satanás, igreja. Não é aquele faraó de Satanás. É uma tipificação, uma tipologia. Um tipo de Satanás. Egito é uma tipologia do mundo hoje. E quem quer sair do Egito não pode mais voltar para o Egito. Tem que caminhar para Jerusalém de Deus. E no meio do caminho até chegar lá, vem muitas batalhas. E o povo, quando vinha as batalhas, eles não conseguiam negar a ele mesmo. Culpava o outro, murmurava, amaldiçoava até Deus. E ainda falava, antes eu estivesse lá, tá vendo de onde você me tirou? Por que você me tirou de lá? A culpa é sua. Entenderam? Mas nós carregamos a marca de Cristo, igreja. Nós carregamos a marca da promessa de Cristo. A maior promessa é a vinda dele para buscar a sua igreja, irmãos. E não está sendo fácil negar nós mesmos. E muitos ali morreram no quê? No meio do caminho. Muitos não conseguiram entrar na terra da promessa. E você acha que é à toa quando a palavra de Deus diz que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos? É em vão isso, irmãos? É em vão quando Jesus fala da parábola das 10 virgens, né, irmã Rosa? E diz a palavra que quando o noivo chega, Jesus vem, diz que a metade da igreja estava sem preparação. Estava despreparada. É uma tipificação da vida dele. Para levar o povo dele para onde ele estiver. Nós estaremos também com ele. Como diz João 14. Estou preparando moradas para cada um de nós que está com ele. João 14 diz que Jesus está preparando morada. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu tenho que ir, vou preparar. Aleluia. E voltarei para buscar vocês, porque onde eu estiver, vocês estarão comigo. Promessa, eternidade com ele. Mas nós estamos aí no caminho. Nesse caminho, até chegar à terra da promessa, os desafios vão continuar acontecendo. Para que nem eu nem você venhamos a negar a Cristo, mas negar o nosso eu, as nossas vontades, que às vezes a gente tem que colocar acima de Deus. A minha razão, a minha verdade. Irmãos, tenham cuidado com isso. Até o próprio Jesus, quando veio aqui na terra, ele disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele diz na palavra dele que aqueles que querem se exaltar serão humilhados, mas aquele que se humilha será exaltado. Não é fácil, igreja. Às vezes, você passar por certas situações aonde você é confrontada com coisas que você não fez, com coisas que você vê ali que realmente é uma perseguição espiritual. E a perseguição, essa área espiritual, só se combate com o mundo espiritual, igreja. Conhecendo mais a palavra de Deus, conhecendo mais a Ele.
Louvado seja Deus. E o povo ali brigava muito. Quando tinha dificuldade, aí começava a adorar bezerro de ouros. Começava a sair do caminho, ia fazer festa com Balaque e Balaão. Entenderam? E é esse mundo hoje que estamos vivendo. É um mundo totalmente tenebroso. É um mundo que está pior do que Sodoma e do que Gomorra, porque Jesus falou que seria pior do que Sodoma e Gomorra, que seria como na época, como se fosse uma figura da época de Noé, com muitos estavam ali comendo, bebendo, né, se abrasando e não dando importância para Deus. E hoje a gente está vivendo um tempo bem difícil, igreja. Aí Jesus veio e fala para aqueles que querem realmente seguir a Ele. E aí, no capítulo 8 de Marcos, voltando para lá, Marcos 8, vamos voltar para Marcos. Hoje a gente está celebrando a Santa Ceia do Senhor Jesus. Aleluia, porque Ele disse que nós temos que celebrar até que Ele venha. Irmãos, se você realmente já é filho de Jesus, filho de Cristo, filho do Senhor, irmãos, tenha muito cuidado com isso, que é uma coisa muito séria. Quando você já está apto a participar dessa ceia, repense. Quando você diz assim, eu não preciso, isso é perigoso. Porque foi uma ordem que Ele deixou para a igreja, dizendo, até que Ele venha, que nós temos que estar celebrando essa ceia do Senhor, até que Ele venha, igreja. É uma ordem que Ele deixou para a igreja. Então, até que Ele venha, a gente vai passar essas batalhas, igreja. Olha aqui o texto. Veja que não é fácil, irmão. Não é fácil levar a nossa própria cruz, amém? Às vezes eu falo com alguns irmãos, a gente tem oração às vezes, e aí um irmão, uma irmã diz assim, olha pastor, a carga está muito grande daquela pessoa em mim. Eu disse, olha, a palavra de Deus diz que nós temos que levar as cargas um dos outros, mas a sobrecarga não. Entendeu? Foi por isso que eu falei no primeiro ano de 2000, virando o ano de 2026, cuidado com as guerras que você está comprando. Às vezes tem batalhas que não é sua batalha. Aí você vai entrar na batalha que não é sua, perdendo tempo, entendeu? Com coisas que Deus não mandou você entrar. Então a gente tem que pedir muita sabedoria ao Senhor este ano, igreja, para a gente não entrar em coisas que ao invés de nos edificar, vai tentar nos destruir, roubar realmente as bênçãos do Senhor na nossa vida. Amém, igreja? Então, nesse texto Jesus diz assim, olha, negue a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então nós também temos uma cruz, igreja, jamais a ser comparada com a cruz de Cristo. Mas qual é a cruz que você carrega? Que eu carrego? Essa cruz, ela diz, a palavra que agora ela é suave e ela é leve. Sabia disso? Porque quando Jesus fala na palavra dele, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí ele diz, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. A cruz que eu coloco sobre a sua vida é suave e leve. Agora, se a gente não busca entender a verdade de Deus, vai terminar se tornando uma sobrecarga que você não é para carregar na sua vida. Mas o negar a si mesmo, o que vem a ser negar a si mesmo? Eu vou ser mais claro quando eu ler Gálatas 5. Aí eu vou mostrar, é negar essa luta que a gente tem da carne com o espírito, e que pode ali produzir muitos danos na nossa vida, igreja. Por que você acha que Lúcifer, ele queria criar um trono maior do que Deus? A gente leu aqui na ministração do louvor, mas também em Ezequiel 28 também fala. Por quê? Porque ele queria ser mais do que Deus. E você acha que muitos homens não querem ser mais do que Deus? Você acha que é por acaso o que está acontecendo agora globalmente, o que nós estamos presenciando agora? Você acha porque o homem
ele só quer mais dinheiro, ele quer mais poder. Olha o que está acontecendo agora no mundo. Irmãos, e eu falei uma coisa a vocês. O mundo pode piorar, mas não importa. O que importa é quem está conosco. Amém? Amém. Quem está com você? Amém? Amém? Pode vir o que for. Então nós temos que estar preparados, igreja. Ferramentalizados com a palavra de Deus. E isso é um desafio diário. Então Jesus, ele fala que nós temos que negar nós mesmos e tomar nossa cruz e seguir a Ele. Ou seja, não somos mais nós, mas é Cristo em nós, igreja. Porque, veja, muitos, aí ele diz assim, ó, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perder. Por que salvar a sua vida? Tanta vida vai perder. Porque eu tenho razão, sou eu é que tenho a verdade. É o espírito luciférico, irmãos. Ele falou, eu vou construir um altar maior do que Deus. Subirei e construirei um trono. Lembra disso? Amém. Aí Deus falou, quem é mais do que eu? Entendeu, igreja? E hoje a gente vê isso no mundo. Irmãos, se você ler Mateus 24, Mateus 4, quando Jesus está ali sendo levado ao deserto, uma das coisas que Satanás fez foi o quê? Olha, Jesus, eu te dou toda a terra, olha aí tudo. Olha a Alemanha, olha aí a Europa, olha aí a África, a Ásia. Eu te dou tudo se você me adorar. Não é verdade? Aí Jesus falou, vai-te, Satanás, porque só adorarás ao Senhor Deus. É só Ele, igreja. E os homens hoje estão criando seus pedestais. Aleluia. E não precisa ser lá fora no mundo sem Deus, não. Já começa dentro da própria igreja. Muitas pessoas criando suas concupiscências, seus desejos, as suas vontades, que tem que ser maior do que Deus, do que a vontade tem que ser maior do que o irmão. Ninguém mais quer perdoar o outro. Ninguém quer fazer ali, renunciar a si mesmo. Porque, irmãos, eu tenho aprendido, como eu falei também na virada do ano, quem perdoa é que está sendo beneficiado, igreja. Ah, mas aí ele tem que perdoar, ela tem que perdoar. Não perdoa. O perdão quebra a força satânica. O perdão quebra o ódio. Destrói, aleluia, a maldade, igreja. Você está entendendo? Então aqui nesse texto Jesus disse que quem quiser quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Não, pastor, eu estou certa. Eu estou certo. Não abro mão. Não abro. O que é que eu posso fazer, irmãos? A palavra está sendo pregada. Irmãos, eu tenho 2 filhos de 10 anos de idade. 2 filhos, todo mundo sabe disso. 2 filhas, 10 anos. Eu ensinei ele o caminho que ele deve andar, tudo. Mas não sou eu que vou mudar meu filho, não. Amém? Eu vou fazer a minha parte. Mas ele tem que fazer a dele. Amém, jovens, também vocês aqui hoje? Deus também faz a parte dele. Mas aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Posso orar por isso? Amém. Aleluia. Jesus falou, negue a si mesmo. Para seguir a mim, negue. E tinha um homem que tinha ódio dos cristãos. Eu já vi pessoas morrendo, igreja, por perseguições a cristãos, pegando enfermidades pesadas, indo à sepultura. E tinha um homem, está lá em Atos 9, todo mundo vai saber quem é, que ele respirava ódio. Era um homem cheio de letra, um homem poliglota, cheio de dinheiro, rico de dinheiro, uma mente altamente elevada, uma inteligência que as pessoas ficavam ali vislumbradas. Aí diz a palavra que esse homem
vai perseguir o povo de Deus. Atos 9. Aí diz que ele vai e pega o caminho chamado caminho de Damasco, conhecido como Saulo, cruel, perverso, como a gente vê muitos hoje aí ainda, né? A gente vê no Brasil muitos perversos, e não é só no Brasil não. Uma pessoa também que matou um bocado de gente, matou famílias. Há pouco tempo agora a gente viu aí essa reportagem, um ditador sendo preso, não foi? Um homem que matou tanta gente, e ainda tem gente defendendo um homem desse. Entendeu, igreja? Crueldades. Ainda tem gente que defende. É muita crueldade nesse mundo, igreja. É muita crueldade. Aí diz a palavra que esse homem com essa crueldade, conhecido como matador de cristãos, quando chega a caminho ali, no meio do caminho, diz a palavra, que o céu se abre, igreja. Aí vem uma luz. Pode ligar essa luz aqui no meio, irmão, por favor? Aí vem uma luz. E quem é a luz? Diga Jesus. Jesus. É a luz. Disse que Jesus estava à direita do Pai lá. E quando aquela luz vem, aquele homem que estava a caminho para destruir o povo de Deus, ele cai. Aí ele ouve uma voz: Saulo, 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 por que me persegues? Homem cruel, igreja. Perverso. Como está cheio hoje no mundo. Muita gente cruel, má, perversa, ímpia, impiedosa. Aí diz a palavra que ele começa a perguntar: quem és tu? Aí Jesus fala: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Quem segue Jesus e quem é perseguido, não está perseguindo a você, está perseguindo a Jesus. Amém? Amém. Então descansa. Confie na justiça de Deus, igreja. A justiça de Deus não tarda nem falha. Para de falar isso. A justiça de Deus chega na hora e no momento certo. Amém, igreja? Amém. Somente descanse nele, confie nele. E aí diz a palavra que esse homem, ele ouve a voz de Jesus. Aí Jesus, ele fala, tipo assim, o que queres que eu faça? Aí Jesus dá uma ordem a ele. Ele obedece a ordem de Jesus. Aí ele é transformado. E Cristo começa a formar ele. Cristo está formando a gente, igreja, todo dia, amém? Amém. Então todo aquele eu de Paulo, de Saulo, que também é conhecido como Paulo, ele é transformado. Mas você acha que a vida dele foi fácil? Vamos ver como é que ele começava a viver a vida dele também, igual a nós. Que não é fácil negar nós mesmos, igreja. Negar a si mesmo. Olha aí no capítulo de Romanos, capítulo 7, Romanos 7. Olha que Paulo falava. Olha a luta que ele tinha diariamente, como nós temos. Negar nós mesmos. Acharam? Romanos 7. Sim. Venham comigo. Romanos 7. O versículo é o versículo 19. Olha o que ele dizia, irmãos. Ele negando a ele mesmo. Porque não faço o bem que quero. Olha aí. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Que batalha, irmãos. Ele estava lutando ali para vencer o eu dele, igreja. Diariamente. O bem que ele queria, ele não conseguia, mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia. E assim somos nós. Nós temos Cristo em nossa vida. E não é fácil. Porque muitos estão deixando Jesus.
Muitos estão deixando Jesus para trás, indo para trás, como aqueles discípulos. Mas a gente começa a ver que Paulo, ele estava ali sendo formado, como eu e você. Mas vai chegar uma hora, que está em Gálatas capítulo 2. Vamos lá, capítulo 2, Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quem já achou? Capítulo 2, versículo 20. Olha agora aqui ele. Olha já, em que estatura já está ele ali agora. Em que momento ele está na vida dele espiritual. Em qual momento da sua vida está espiritualmente com Jesus. Achou? Amém. Gálatas 2, 20. O que é que Paulo diz agora? Já estou crucificado com Cristo. Essa voz está baixa, tem que ser mais alto. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Está vendo? O que é crucificado? Ele carrega na cruz dele. E o que mais? Vivo não mais eu. Vivo não mais eu. Quem quiser vir após mim, negue o seu eu. Aí ele diz, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Vocês estão conseguindo entender o que é negar a si mesmo? Acho que vai ficar um pouquinho mais forte. Você lembra de Caim? Quem lembra de Caim? Então você vê que o nosso Deus é um Deus que faz a gente robô. Vamos passar rapidinho para Gênesis 4, logo no início. Gênesis 4. Olha só. A palavra diz que a gente tem que irar, mas a gente não deve pecar na igreja. No versículo, é mais a natureza aqui nossa humana. Uma vez uma pessoa me falou, pastor, a gente só tem um bem dentro de nós. Eu disse, não. Tem duas áreas da nossa vida, que é o bem e o mal. Mas o mal tem que ser sucumbido pelo bem. Amém, igreja? E isso é uma luta diária. Olha aqui. Vamos lá. Gênesis 4. Deus fala assim. 6. E o Senhor disse a Caim, por que tirastes? A gente se ira, né, igreja? Se revolta, né? E por que descaiu o teu semblante? Entendeu? Porque está assim, abatido. Porque se ira. Veja só. Olha o que Deus vai dizer. Aí Deus, ele não obriga. Aí Deus fala para Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Uma pergunta. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. E para ti será o teu desejo. Jesus está falando a mesma coisa em Marcos. Entendeu? Só que aqui é para Caim. Jesus está falando para a gente. Para a gente vencer os nossos desejos. Os desejos realmente que trazem o quê? Danos. Para mim e para as pessoas. Aí Deus pega, deixa ele decidir. É por isso que eu digo, eu não mudo ninguém, igreja. Você não muda ninguém. Você tem sim que dar o seu testemunho como homem e mulher de Deus, para realmente eles verem a quem vocês servem. O que é que vocês carregam dentro de vocês. É aí sim que eles vão ver se a gente serve a luz ou as trevas. E aí Deus fala com ele. E aí Jesus fala conosco hoje. Amém, igreja? Amém. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Quem quiser. Condicional, né? Se você quiser, não é verdade? Aí você decide. Aí Deus fala para Caim, se bem fizeres,
não vai dar aceitação para ti, mas se fizeres o bem, se não fizeres o bem, o pecado já a porta. Para ti será o seu desejo, está vendo? Para ti será o seu desejo. Se quer continuar no erro, e o que vou mudar, irmãos? Mas tem consequências. Olha só o que milita com a gente. Então, você já sabe qual foi o resultado de Caim, né? Aí Deus vem e dá uma chance a Caim. Olha só, eu vejo aqui uma chance, igreja. No versículo 8. Caim vai, mata o irmão dele. E aí Deus ainda vem por inveja, né? Inveja mata, irmãos. E o primeiro, aí vem. No versículo 9. Caim matou o irmão. Aí Deus vem dar uma chance aí da Caim. E eu vejo como chance aqui. Deus sempre está dando chance para a gente se arrepender, igreja. Dos nossos pecados, dos nossos erros. Do nosso eu. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sou eu o guardador do meu irmão? Que cara, hein? Às vezes Deus está falando com a pessoa e a pessoa ainda está com o coração duro, irmãos. Deus dando oportunidade para se arrepender. Você veio aqui? O que ele podia fazer aqui agora? Senhor, me perdoa. Eu realmente errei, minha carne gritou mais, mas não. Ele foi resistente. Adão também. Não, foi o Senhor que me deu a mulher e por causa dela eu pequei. Aí a mulher vem, não, foi por causa da serpente que eu errei. Até quando isso, igreja? A gente terceirizar a nossa responsabilidade para o outro. E aí Deus dá a oportunidade. E Caim não se arrepende. Deus dá uma oportunidade para Saulo de Tarso. Amém? E ele não perde a chance de negar ele mesmo. De lutar todo dia contra a carne e o espírito. De dizer que, olha, eu não estou aguentando, pastor, minha mãe, meu pai, não estou aguentando isso. Mas com Jesus você vence, igreja. Com Jesus nós vencemos. Então diz o texto que Caim se tornou um amaldiçoado. Porque a gente tem a opção da escolha de ir para o caminho da bênção ou da maldição. Amém, igreja? Amém. Mas isso é uma decisão nossa. Jesus, quando fala para os discípulos, muitos resolveram ir embora. Os outros ficaram e disseram: não, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Saulo, ele ouve Jesus. E ele ali, ele ouve e se arrepende. E se torna um grande homem de Deus. Tinha um homem muito rico. Jesus contou uma parábola de um homem muito rico. Está em Lucas 12. Vamos lá, Lucas 12. É bom de ir lendo, depois você meditando mais em casa. Lucas 12. Lucas 12. Olha só o que vai acontecer com essa pessoa. A pessoa que achava que tinha tudo. Eu tenho todo, não preciso de mais nada. Nem de Deus eu preciso. Entenderam? Lucas 12. Está em Lucas 12 aí? Capítulo, versículo 16. A partir do 16. Aí Jesus começa a contar uma parábola. Lucas 12. A partir do versículo 16. Estão comigo? Vou ler, tá bom? E propôs uma parábola dizendo Jesus: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre eles, se dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, olha aí a alma, a vontade da alma,
alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. As nossas vontades, né? Está tudo satisfeito, está tudo ótimo, está tudo em bom vivan. Mas Deus lhe disse: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Está vendo? O que é isso? É a mesma coisa que quando Jesus ele encontra um jovem rico, né? Você lembra disso? E o jovem rico, ele diz, ele pergunta para Jesus, o que eu faço para ir para o céu? Aí Jesus, honra teu pai e tua mãe. Aí começa a falar dos mandamentos. Aí o rico, isso tudo eu faço desde criança. Ah, é? Então tem mais uma coisa. Pega toda a sua riqueza e dá aos pobres e siga. Entendeu? Aí a gente vai ver onde está a natureza do homem. Entendeu? Aí a gente vai ver onde está a natureza da multidão. Deus não escolheu você para ser multidão. Deus escolheu você para ser um homem e uma mulher de Deus firme nele. Mesmo com as adversidades, com as lutas, com as batalhas das nossas carnes, da cruz que a gente carrega. O Senhor, Ele nunca vai nos abandonar. Aqui ninguém é perfeito. Há uns 3 ou 4 dias atrás, um dos meus filhos falou assim: papai, você não peca, papai. Olha só o que ele diz: você não peca, papai. Eu não vejo você pecando, papai. Ele disse: meu filho, a gente peca todo dia, até nos pensamentos. É verdade, querida? Até nos pensamentos a gente peca. Entendeu? Expliquei para ele. Mas é porque a gente não peca, não. É porque a gente tem que negar nós mesmos. É na hora de uma fúria que vem ali para a gente. Aí, como diz, chutei não sei o que, chutei o barraco, né? Que fala. Pau da barraca. É cada expressão, né? Meu Deus. Mas hoje nós estamos aqui, galera, no novo ano. Quem não entender essa mensagem vai ficar para trás. E não é isso que Jesus quer. O apóstolo Paulo, ele mudou o curso da história dele. Mudança. Quando a gente busca Cristo, Ele transforma, igreja. Não é com a força do nosso braço, não é com a força da palavra do homem, mas é com a voz do Espírito de Deus. Como é que está seu coração hoje? Às vezes você pode dizer assim: meu Deus, será que eu vou para o céu? Não é isso que Jesus está falando. Não é disso. Ele está falando de transformação. Amém. De mudança, metanoia. Amém. Mudança, metanoia. Que no grego significa metanoia, que significa mudança. E aí a gente vai ver aqui, igreja, para a gente terminar. Gálatas 5. Olha só o que nós temos que vencer todos os dias da nossa vida. Para seguir a Jesus e negar nós mesmos. Olha o que está inserido nisso. Eu não estou dizendo que você é isso. Eu estou dizendo que é uma batalha diária em mim e em você. E eu não estou fora. Eu não estou deixando de ser inserido nesse processo porque eu tenho carne igual a você. Eu tenho uma alma igual a sua. Não igual, mas uma alma que você também tem. Eu também tenho um espírito. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, igreja. Temos que ter cuidado para que a arrogância, a altivez, roube o espaço que Jesus tem sobre nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Vamos concluir aqui com Gálatas 5. Amém. Veja só que a palavra diz. E vamos seguir firme, igreja, esse ano. Amém. Nós temos um Todo-Poderoso em nossas Glória a vidas. Deus.
Quem quiser vir após mim, nega assim. Isso não tem jeito. Tem muita gente que não quer mais negar assim mesmo. Quer ter razão própria. Tem gente que não quer mais carregar sua cruz e seguir a Jesus. Porque se aborreceu com o irmão, achou que o outro era melhor, ou achou que ia se sentir melhor de tudo. E aí vão deixando Jesus. Igreja, quem está perdendo é quem está deixando. Amém? Quem está ganhando é quem está perseverando. Aleluia. Aquele que perseverar até o final será Salvo. Será dada a coroa da vida. será salvo. Salvo. Coroa é um prêmio lá na frente. Mas tem que ter a perseverança. E aqui no texto dos Gálatas, assim, olha que luta tem aqui. Ó. Vamos ver? 16 e seguinte. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Concupiscência é desejo desenfreado, descontrolado. Porque a carne luta contra o Espírito de Deus, e o Espírito luta contra a carne. Está vendo? Amém. E eles opõem-se um no outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados, mas se vocês são templo do Espírito Santo, Amém. não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí tem algumas agora, obras da carne, que é dado aqui alguns títulos: prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Me acompanhe. Feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja. Está vendo, Caim? Homicídio. Está vendo, Caim? Bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que o que comete tais coisas, Jesus não vai levar. Não herdarão o reino de Deus. É uma condicional, gente. Quem escolhe somos nós. O que decidimos vai definir nosso destino. Aí Jesus diz assim, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o fruto que o Espírito está ali dentro de nós. E dentro desse fruto tem gomos, uma laranja. E nesses gomos, o que tem que agora manifestar em nós? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Aí no versículo 24 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne. Está vendo? Amém. Ele não mandou a gente tomar nossa cruz? Aí. Crucificaram a quê? A carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-vos uns aos outros e invejando-nos aos outros. Aleluia. Eu acho que está bom já, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que não é fácil, irmãos. Não é fácil. Principalmente quando você vai passando por injustiças, opressões, né? Mas fica firme no Senhor. Vamos ficar de pé. A gente vai orar agora. Amém? Irmão João, vem para cá para o altar. Eu sei que não é fácil, a gente está aqui dentro. Mas fica firme no Senhor. Você não está sozinho, você não está sozinho. Ainda que seu marido te abandone, a sua esposa te abandone, os seus filhos te abandonem, a sua família te abandone, as pessoas virem as costas para você, você não está sozinho, nem sozinha. Amém? Nós temos um Deus Todo-Poderoso, que todos os dias está dizendo para mim e para você: filho e filha,
Eu não te desampararei. Eu não te deixarei. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu é que te esforço. Eu é que te ajudo. Eu é quem te sustento, filha. É quem te sustento, filho. Com as minhas mãos. As mãos da minha justiça. Deus nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Jesus, a entender o que é esta verdade que o Senhor já aplicou em nossos corações. O que é realmente negar nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Ti, Senhor. Porque muitos estão querendo ganhar, muitos só querem ficar ganhando. Mas a Tua palavra diz que perder é melhor, porque perder traz o ganho. Às vezes o perder do nosso eu, dos nossos orgulhos, das nossas razões próprias. Vem hoje aqui, Senhor. Vem trabalhar em nós aqui nesta manhã de hoje. Oh Deus, vem renovar hoje a fé de cada um aqui, Senhor. Nós estamos passando realmente, Senhor, por momentos desafiadores e constantes. É desafios na casa, é desafios nas famílias, desafios nos trabalhos, desafios e mais desafios, mas em todos eles, Senhor, é em Ti que nós vencemos. Renova nesta manhã de hoje aqui, Senhor, a Tua palavra em nós. Nos ensina a como carregar a cruz que o Senhor disse que nós temos que carregar. Não deixa que nenhum de nós venhamos a atropelar os processos, Deus. Nos ajuda, Senhor. Ah, Deus, não tem sido, Pai, fácil. Mas o Senhor é que dá a vitória, Senhor. Vem renovar aqui hoje, Senhor, a Tua igreja. Vem renovar nossa mente. Vem renovar nosso corpo. Vem renovar nossa alma. Vem renovar nosso espírito. Vem nos renovar nesta manhã de hoje, Senhor. Vem fortalecer a Tua igreja, Senhor. Deus, meu Pai, que não seja mais nós, mas seja Cristo em nós. Que não viva mais nós, Senhor, mas Cristo vive em nós. Que o nosso eu, que nossos desejos que não Te agradam, eles sejam, meu Deus, meu Pai, colocados na cruz. Senhor, meu Deus, a gente sabe, meu Pai, que, aleluia, Deus, a Tua vida está bem próxima. A vinda de Cristo está bem próxima. E Ele quer, aleluia, uma igreja preparada e não despreparada. Uma igreja acordada e atenta a todos os fatos que têm ocorrido na terra. Porque o Senhor falou, aleluia, que iria vir. Aleluia, Pai, tudo isso que nós estamos vivenciando, Senhor. Que o Senhor também nos guarde, Senhor, desses dias maus, Senhor. A Tua palavra diz que não é que nós temos que ser livrados deste mundo, mas que o Senhor possa nos livrar do mal de cada dia, Senhor. Que o Senhor venha nos livrar de todo mal, Pai, de cada dia, de todo dia, Senhor. Nossas casas, nossas vidas. E que possamos continuar firmes e fiéis a Ti, Deus. Vem nos renovar nesta manhã de hoje. Vem nos fortalecer, Deus. Vem completar a Tua obra sobre nós, Pai. Santifica-nos, Senhor. Essa campanha agora que nós estamos levantando, Pai, não é para o outro, é para nós mesmos. Para nós buscarmos mais a Ti, reconhecermos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje nós sabemos para onde nós iremos. Nós sabemos qual é o destino nosso, Senhor. O segredo é somente permanecermos firmes e fiéis, Senhor. Permaneça conosco, Senhor. Hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus. E convido a nossa missionária Rosa Maria para levantar aqui. Aleluia. Vamos agora celebrar a ceia do Senhor.
Amém? Levanta ali o elemento da Santa Ceia. Vamos celebrar agora a Santa Ceia do Senhor. Amém, igreja? Vamos fazer uma oração. Pai Santo e querido, aqui está, Senhor, os elementos da ceia do Senhor Jesus, a qual o Senhor deixou estabelecido para a tua igreja, Pai. Como diz no livro de Coríntios, capítulo 11, aleluia, onde o Senhor menciona na tua palavra, que o Senhor, Ele nos ensinou, que na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, Deus. Até que Jesus venha. Nós ansiamos pela Tua vinda, Senhor. Recebe agora, Pai, essa ceia. Recebe, Jesus, as nossas vidas. Aqueles que vão poder ceiar, aqueles também que não vão poder, que também se sinta também ceiando conosco. E já visualizando a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque essa é a nossa maior esperança. Em nome de Jesus, Senhor, vem renovar a tua igreja. Vem renovar, aleluia, Pai, o teu povo que se chama pelo teu nome, Pai, nesta manhã de hoje. Em nome de Jesus, aleluia. E nesse momento que for estar sendo na ceia, a gente vai estar cantando louvor. Não é, eu esqueci. Mas depois a gente vem encerrar, né? Amém. Então, você serve agora então, irmão. Amém? Eu adoro. Diga assim para Ele: ó Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Diga assim: eu adorei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida. Diga para Ele que Ele compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação.